A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Estou aqui gravando mais um vídeo para transmitir a vocês uma mensagem de suma importância, como todas são. E hoje o tema é: Satanás se transforma em anjo de luz? Você acredita? Sim ou não? E qual é o objetivo e a finalidade dele fazer isso? E também nós vamos falar dos demônios, como é que eles se transformam também. E eu quero contar aqui algumas experiências para ajudar a você a lidar no dia a dia com todas as ciladas e as artimanhas do inimigo, ok? Então eu vou ler primeiramente um texto bíblico para que vocês possam me acompanhar. Esse tema está em 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz exatamente isso. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não muito, pois que os seus próprios ministros, ou seja, os seus demônios, se transformem em ministro de justiça. E lógico que esses demônios usam pessoas. E o fim deles será conforme as suas obras. Tá? Então, qual é a finalidade de Satanás se transformar em anjo de luz e os seus ministros se transformarem em ministro de justiça? Então você para e pensa, o que um anjo de luz faz? Qual é o objetivo deles? Vou resumir. É eles anunciar a verdade de Deus, ok? Então, quando Satanás, que ele é o pai da mentira, ele é mentiroso, e os seus demônios também, então, por que ele se transforma em anjo de luz? Ele tem esse poder, ou seja, como é que é isso? Ele se passa por alguém ou por um espírito bom e não é. E com qual finalidade? Para enganar. Ele fala, parece que é verdade, ou meia verdade, se passa por bonzinho, mas na verdade não é, ok? Com qual intuito? O objetivo é enganar, é mentir, é roubar, é matar, é destruir. E por que eu estou falando esse tema de hoje? Porque nós estamos no século 21 e estamos nos últimos dias e Jesus está às portas. Eu não sei se você já reparou, mas tem muita coisa esquisita acontecendo no nosso meio, no meio da igreja. É muita doença, é muita enfermidade, é muita gente com ânimo doble, é muita gente com dupla personalidade, é muita gente uma hora falando uma coisa, depois vivendo outra, se parece que tá bom, depois está ruim. Aí você olha assim, conversa com a pessoa, você olha assim, puxa, aquela pessoa parece que é tão educada, daqui a pouco mostra que não é nada daquilo. Então a gente vê muita confusão, muita fofoca, muita briga, muito problema, e lamentavelmente isso dentro das igrejas, dentro da irmandade, e lamentavelmente também dentro da família cristã. Eu estou falando da igreja de Deus porque fora da igreja já é do inimigo mesmo, mas dentro da igreja, lógico, ele se transforma em anjo de luz. Para quem? Para quem? Para enganar aqueles que creem em Jesus, para tentar levar eles de volta para o mundo. Então, vocês olham aí os sinais que estão ocorrendo, vocês assistam, né, vejam aí as notícias na televisão, na internet, no YouTube também, em jornais. Vocês estão vendo que coisas terríveis estão acontecendo em todo o planeta Terra. E eu quero aqui também ainda ler, para contar algo para vocês, livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 1 e 2 e 3, eu vou ler aqui para contextualizar vocês. Diz assim, ó: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Olha, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Porque esses demônios se transformam em tudo isso. Pois
todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. É muito sério isso daqui. E ainda, eu vou ler um outro texto, mas segundo aqui o livro de Apocalipse, capítulo 18, leia aí versículo 1 e 2, aqui, olha o que está acontecendo. Ó. A Babilônia é o mundo, né? Nós já sabemos disso, é tudo que está aqui. Então ele diz assim, ó, tornou-se morada de demônios. Eu não sei se vocês já repararam, mas a coisa está cada vez pior. Mas por que os demônios estão cada vez mais aí agindo? Porque Jesus está voltando. E eles, de uma forma ou de outra, no mundo espiritual, eles sabem que as coisas estão próximas para acontecer de acordo com o que está na Bíblia. Eles sentem que realmente a volta de Jesus está bem próxima. Então eles estão trabalhando, esses demônios, lógico que Deus também, mas esses demônios, Satanás está trabalhando fortemente para enganar o máximo possível de pessoas, porque ele sabe que o tempo dele está prestes a serem condenados, né, e lançados no lago de fogo. Então eles querem levar o máximo possível de pessoas para o inferno. E por isso que eu estou aqui em oração e peço que você continue orando, para que junto, eu e você, através desse canal, possamos ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Então o que eu quero dizer com tudo isso? Satanás se transforma em anjo de luz e como? De uma forma natural, simples, é possível, veja bem, é possível, e eu creio, que os demônios, que também se transformam em ministros de justiça, os demônios estão por aí, meus queridos. Nós pensamos que a manifestação do demônio é só quando ele toma posse daquele corpo, que o camarada vira os olhos, começa a espumar pela boca, contorcer, virar as mãos, fazer garras e aquela coisa toda, e começar a babar, e começar a falar grosso, aquela coisa. Então, isso também é possessão demoníaca, porque nós vemos vários casos, né? Mas só que isso já fica notório, e alguém vai lá e vai ajudar, ou então vão levar ele para ser ajudado por alguém. Mas o que o inimigo tem feito? Ele tem cada vez mais sido esperto. Mas a Bíblia já deixa claro. Então é por isso que você precisa ler a palavra de Deus, meu amado. Você precisa orar, ler, jejuar, buscar a Deus, para que você não caia nas ciladas do inimigo. Então, o que o inimigo faz? Ele se transforma em anjo de luz e ministro de justiça. Em que sentido? Se passando por uma pessoa boa. Então eu vou dar um relato bíblico, para depois contar uma experiência minha aí, tá bom? Um relato bíblico, para você ver como o demônio já agia lá na época do livro de Atos. E hoje então, você acha que não age? Você acha que os demônios não estão nas pessoas? Você acha que os demônios não estão em algumas pessoas aí no seu trabalho? Você acha que os demônios não estão nas escolas? Você acha que os demônios não estão em alguns irmãos da igreja? Você acha que os demônios também não estão em alguns pastores? Você acha que os demônios não estão em alguns lugares de suma importância, na política, em todos os lugares? Eles estão. Por quê? Porque eles querem dominar cada vez mais este mundo. Atos capítulo 16, tem uma passagem aqui que eu lembrei, que de uma certa forma vai nos ajudar também a entender que nós estamos lidando com o inimigo. Se às vezes está do lado de uma pessoa e o inimigo está ali, você não está percebendo. Atos capítulo 16, versículo 16 diz assim: aconteceu, isso é Paulo, né, ali pregando o evangelho, que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador. Só que ninguém sabia que era um espírito. Mas a Bíblia deixa claro, já para nos orientar, que ela estava possessa. Mas ela não estava aqui virando os olhos, babando. Ela estava normal, conversando normalmente. E por que isso? Olha, ela tinha um espírito adivinhador, a qual, ou seja, esse espírito, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então esse espírito, esse demônio, usava esta jovem e, usando o corpo dela, os olhos, a boca, era ele que então sabia o que acontecia e quem eram as pessoas que estavam ali, porque lógico que ele está vendo, né? Então ele usava esta jovem para falar, adivinhar, e aparentemente esta jovem estava bem. Quem olhava assim para ela está normal, ela simplesmente está adivinhando as coisas, ok? Ela não está caindo no chão, né, ali toda pulando, não, ela está fazendo um certo trabalho, e tinha pessoas que ganhavam dinheiro com ela. Então diz o versículo 17, seguindo a Paulo e a nós, né? Então essa jovem,
com esse espírito adivinhador, seguindo a Paulo e a nós, ela clamava assim dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então veja que ela falava normal e deixava claro de quem era Paulo e aqueles que estavam com ele. E isso acontecia, olha que coisa, não foi uma vez só não. Olha o que diz a palavra de Deus, versículo 18. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo ouvia aquilo, não falava nada e ia embora. E ele ia fazer o trabalho dele de evangelismo. Mas chegou um dia, olha o que diz o versículo 18. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito que estava naquela jovem: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu daquela jovem. Versículo 19. Vendo os seus senhores daquela jovem, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, ali Paulo e Silas, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, e mandaram açoitá-los. Olha que coisa! Com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ok? Esse tema é muito legal, depois você pode ler lá, mas eu quero ficar com esse tópico aqui. Então, vocês vejam bem. Paulo ali vai lá e expulsa aquele espírito adivinhador, porque ele, por ser um homem de Deus, sabe que aquela jovem está com um demônio. Só que as outras pessoas, elas só querem saber o quê? Só querem o seu lucro, só querem ver seus próprios interesses. E aquele demônio, de certa forma, enganando, mesmo falando uma verdade, mas usando uma pessoa. E o que é enganar? É fazer coisas que Deus não mandou fazer, tudo bem? Então, eles queriam que aquela jovem continuasse com aquele espírito, mas aquele espírito, ele estava o quê? Enganando as pessoas, ou seja, levando as pessoas a acreditarem naquela jovem, com isso afastando-se de Deus. Quando um homem de Deus vai lá e expulsa, então olha toda a rebelião das pessoas, prende. Isso acontece conosco também, quando muitas vezes eu vou em lugares que eu falo para pessoas, né, até para pastores: olha, você já reparou, a Bíblia até diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo. E eles falam assim, é verdade. Mas eu falei: mas você já parou para pensar que em muitos casos a pessoa A, B ou C, ou fulano de tal, ele pode estar influenciado por um espírito? Aí, não, isso não tem nada a ver, não sei o que e tal. Quer dizer, está escrito, mas como as pessoas não enxergam, não discernem um espírito demoníaco, e porque a pessoa aparentemente está bem, então acha que não, é a própria pessoa mesmo e tal. E eu não estou dizendo que a culpa aí é só dos demônios e essa pessoa não tem nenhuma responsabilidade. Não. Eu estou dizendo, cada pessoa tem responsabilidade pelos seus atos, pelas suas ações e por permitir que esses demônios atuem na vida delas. Tá? Mas eu quero que você atente que é o seguinte: tenha discernimento, peça ao Senhor. Então olhe para o que a pessoa fala, olhe pelas obras, pelas atitudes, e aí então você vai começar a identificar se aquela pessoa está sendo usada por quem? Pelo Espírito Santo ou por um espírito maligno? O inimigo está agindo no nosso meio? Tá. Vou contar uma experiência para vocês. Eu sempre ouvi esse texto, sabia que o inimigo se transforma, os demônios também ministros de justiça. Então teve uma vez que eu estava ministrando uma pessoa e fui expulsando os demônios, foi. Aí tinha o último era mais astuto e eu não atentei. E eu vi que depois o Espírito Santo, ele queria me ensinar com tudo isso. Tudo isso faz parte. E aí aquela entidade se transformou em ministro de justiça, como se fosse vindo do Espírito Santo. Olha, eu vou dizer para você, aquele dia, e aí a voz dele mudou, na verdade era a própria moça falando, né, que eu estava ajudando uma irmã, ok? Então, o que o Espírito fez? Falou igualzinho na voz dela, falou tranquilo, os olhos meio assim, meio que fechado.
falando brandamente, mansamente, falando profecias, falando textos bíblicos, e naquele momento ele conseguiu me enganar. Acredite, eu estava ainda aprendendo muitas coisas, e ele conseguiu me enganar, e veio outras, olha, aí começou a profetizar, e dizendo coisas boas e tal, e ali eu acabei caindo naquela fala, e aí ele pegou e disse assim, olha, agora eu quero descansar um pouco, né, e porque foi muita ação, né, espiritual, e eu peço para que vocês me deixem descansar um pouco, e nós deixamos. Aquela pessoa ali aparentemente dormiu, descansou, e nós saímos. Depois de meia hora, eu avistei aquela pessoa já sentada e conversando com as irmãs. Então eu fui até esta pessoa e disse, tudo bem? Ela, não, tudo bem e tal. Aí eu falei para ela assim, você lembra de tudo aquilo que você profetizou? Aí ela falou, não lembro. Na hora quando ela falou aquilo, o Espírito Santo falou assim, toda vez que eu uso alguém, essa pessoa sempre está consciente e lembra de tudo. Então lembre-se disso, sempre quando o Espírito Santo usa alguém, ele usa em conformidade com a consciência, a mente e a concordância da pessoa. Então Deus não apaga a pessoa, sabe? Não tira o discernimento dela ou a mente dela. Mas o demônio faz isso. Então quando aquela irmã disse para mim que ela não lembrava de nada, aí na hora eu falei, meu Deus do céu, era um demônio e eu fui enganado. Então eu fiquei chateado, perguntei para o Espírito Santo por que ele permitiu, né, isso daí, eu acabei querendo até culpar o Espírito Santo, e eu falei, não é possível, por que você não me orientou e tal? E o Espírito Santo me falou assim, você conhecia só de ouvir, você precisava ver e ouvir com seus próprios olhos como é que Satanás se transforma, como é que os demônios se transformam, para que você aprenda também na prática e compreenda que é uma verdade para ensinar o meu povo. Aí eu falei, tudo bem, Senhor, muito obrigado, eu aprendi, só que agora eu quero chamar esse demônio de volta, e eu não aceito que ele ficou naquela irmã, e eu quero mandar ele embora. Ele falou, tudo bem, vai lá, agora faça, porque você já aprendeu. Aí depois eu chamei ela, nós sentamos e oramos, e na hora que eu orei, falei assim, esse demônio que me enganou, que ele apareça agora, para que ele seja agora repreendido e expulso em nome de Jesus. Aí na hora ele apareceu, e aí então nós fizemos todo o trabalho, e aí eu até descobri quem foi, que não veio ao caso aqui agora, tá bom? Porque ele se passa por várias facetas. Então ele queria até tentar me enganar de novo, falei, você é um mentiroso, cala a sua boca, e repreendi ele em nome de Jesus, mandei ele embora, e aquela irmã foi liberta, e eu também aprendi mais uma lição que estou passando aqui para vocês. Então, por que ele se transforma em ministro de justiça, em anjo de luz? Porque ele quer enganar, até nós mesmos, então temos que estar atento. Vou contar uma outra experiência. Isso acontece muito, tá? Vou contar uma delas, porque eu não quero me alongar muito aqui. Eu trabalhando, um rapaz casado estava tendo problema com a sua esposa. Essa esposa dele, ela ficava violenta e ela queria se atirar do sexto andar. Então, esse rapaz começou a procurar ajuda e ninguém conseguiu ajudar a ele. E lá no trabalho, ele comentando, uma pessoa falou assim, olha, eu conheço aqui o Juscelino, né, que ele trabalha nesta área, ele pode te ajudar. Então ele veio conversar comigo e explicou o caso da esposa dele. Então eu disse assim para ele, assim, ó, isso daí é um espírito, porque eu levantei a história dele, já identifiquei que era um espírito maligno, até mais do que um, e disse para ele assim, é necessário ir lá na sua casa para que a gente expulse esse demônio de lá. Ele, até então, ele acreditava em Deus, mas não era, né, crente, não ia buscar para... Sabe aquelas pessoas que acreditam em Deus, mas assim, bem de longe? Mas ele cria. E ele via a situação da esposa, então nós combinamos de ir a semana próxima. Beleza. Queridos, acredite, quando eu disse que eu iria na casa dele, quem estava ouvindo? Lógico, os demônios estão ouvindo porque eles estão aqui ao nosso derredor, ok? Então o que ele fez? Na hora, o demônio que estava atuando na esposa dele, pronto, ele não atuou mais, ela ficou boazinha. Quando aquele meu colega, né, o marido dessa moça, chegou em casa, ele falou, ué, minha esposa tá mudada, agora tá boazinha, tá limpando a casa, tá cuidando das coisas da casa, tá cuidando do meu filho, ela tá me atendendo bem. Então ele falou, será que o irmão já orou lá e já deu tudo certo e tal? Porque, lógico, nós fizemos uma oração lá para já antecipar e ajudar. Mas aí, ele chegou para mim e disse assim, olha pastor, não precisa mais o senhor ir lá. Eu falei, por que não? Ele falou, não, porque a minha esposa agora tá mudada.
ela parece que mudou da água para o vinho, uma outra pessoa. Aí eu olhei no olho dele e falei assim, olha, isso daí é um disfarce dos demônios. Ele sabe quem eu sou e quem cada pessoa é. E ele sabe que eu indo lá, no nome de Jesus, ele será desmascarado. E é por isso que ele se transformou agora numa pessoa boazinha. Então a sua esposa ainda está com o demônio, porque eu não fui lá ainda expulsar. Eu falei para ele, eu orei para dar paz, mas ele ainda está lá, por quê? Existe legalidade, existe pecado e outra. Ele ainda não foi expulso. Aí o marido falou assim, não, mas ela já está bem e tal, porque, sabe, a pessoa já queria estar resolvida e não queria compromisso, nada, né? Então eu falei para ele assim, olha meu amigo, eu sei o que eu estou falando, se você não deixar eu ir lá, e você não marcar para fazer esta expulsão do demônio, vai chegar uma hora que esse demônio vai dar uma rasteira em vocês, que você dificilmente se levantará. Aí ele falou, não, tá bom, aí vamos ver, se a gente marca semana que vem. Aí quando foi na outra semana, ele deu outra desculpa, não quis marcar. Deu 10 dias, aí, como é que tá? Não, tá tudo bem e tal. Aí eu falei pela segunda vez, disse assim, ó, marque lá, vamos esse final de semana. Porque o demônio tá lá e ele tá disfarçado. E ele só tá fazendo isso porque ele sabe que está marcado para eu ir lá. Se você desmarcar, eu digo para você que o inimigo depois, sabendo que eu não vou mais lá, ele vai se levantar e vai criar um grande problema lá. Aí ele falou, não, tudo bem, tudo bem. Na outra semana, ele também protelou, falou, não, tá tudo bem, não precisa e tal, aquela coisa, por quê? A pessoa já está 2 semanas boa, e ele já viu uma transformação. Bem, o que aconteceu? Acabei não indo, porque ele não marcou, e eu tinha avisado. Quando foi depois de 20 dias, aquele homem chega no meu setor, lá onde eu trabalho, e disse assim, seu Juscelino, bem que o senhor tinha razão, você falou a verdade. Eu falei, o que aconteceu? A minha esposa ficou endemoniada, ela quebrou toda a casa, queria até bater nos meus filhos. Foi um negócio terrível, que ela teve que ir parar no hospital, chamamos o SUS, um monte de coisa, e hoje ela está mal, e nós acabamos se separando, ela também ficou nervosa lá e não quis mais saber do casamento, nosso casamento se destruiu, e agora é a família dela que está cuidando dela, e eu estou desesperado agora, cuidar do meu filho, trabalho, meu casamento destruiu. E eu disse para ele assim, e aí? Eu não disse para você que ele tinha se disfarçado e que ele iria aprontar, e ele sabendo que voltando nela de novo, aí você iria mandar eu ir lá, né? Mas como você achou que estava tudo bem, então o que o inimigo fez? Ele se disfarçou, ele ficou bonzinho, porque ele tem um objetivo. Na hora certa, ele vai dar uma rasteira, e muitos, uma grande maioria, acaba ficando com muita sequela. Então, meu querido, esteja atento. Quero terminar aqui este vídeo, ok? Dando um alerta e te dando aqui um conselho. Quando você vai numa casa, Jesus fala assim, como é que você quer entrar lá ou saquear se você não amarra o valente? Ok? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, já disse no começo, e sim contra os demônios, principados e potestades, o próprio Satanás, ok? Quando você vai visitar um hospital, quantos espíritos malignos não tem ali? Eu, normalmente, quando vou no hospital, eu ergo a mão assim, já repreendo todo o principado, potestade e espírito de morte e de enfermidade que tem naquele hospital. E eu entro e todos estão amarrados porque foi orado. Você entra numa casa sem orar? Você entra numa casa de alguém que você sabe que mexe com o ocultismo e você não repreende o demônio? Ok? Então o que vai acontecer? Ele vai fazer o que ele quiser, se transforma em anjo de luz, se transforma em ministro de justiça, ele se passa pela pessoa, ele te engana, ele quer te abraçar, ele quer te jogar feitiço, e você acha que está conversando com uma pessoa normal, e na verdade você está conversando com um demônio, através daquela pessoa normal. E pode ser o seu parente, pode ser o pai, a mãe, a irmã, a tia, a avó, a bisavó, o irmão, pode ser o vizinho, no trabalho. Até no trabalho, meu querido, é tanta gente com inveja, é tanta gente querendo passar por cima de você, e quando as pessoas sabem que você é cristão, como é que você entra no teu setor, no teu trabalho, e não repreende os espíritos malignos, os demônios?
Comece a fazer isso. Você está tendo problema no trabalho? Às vezes tem alguém te perseguindo? Com certeza tem. Então, são demônios naquela pessoa te perseguindo porque ela quer que você seja demitido, porque quer mexer na tua área financeira, quer mexer na tua paz. Mas nós temos o Senhor. Nós em Cristo somos mais que vencedor. Então nós temos que aprender a ir em todos os lugares, não é ficar gritando nem nada, não. Nós falamos audivelmente, sem gritar, e dizemos assim, porque você não pode falar pensando, tá? Porque com o pensamento nós falamos com Deus, porque Deus ouve o nosso pensamento, mas o diabo não. Então você tem que falar assim, olha, em nome de Jesus, hoje eu entro aqui no meu trabalho, na autoridade do nome de Jesus, amarro o valente, principado e potestade, todos os demônios que estão aqui, ligado a todas as pessoas, no meu chefe, na minha colega, no meu amigo, seja em quem for, se repreende e amarra, e todo o trabalho, toda a inveja cai por terra agora, e que o Espírito Santo tenha total liberdade de entrar aqui, através de mim, e ganhar estas pessoas pela verdade para serem de Jesus. Compreendeu? Você faz isso no trabalho, você faz isso no hospital, você vai em todos os lugares. Você vai num cemitério, não tem um monte de espírito de morte lá? Então você vai no velório, não tem lá, não há um clima pesado, triste. Quantos demônios também não estão ali, atuando também? E ali está o defunto, aquela monte de coisa, às vezes você vai até toca. Então, queridos, você precisa orar, você pode estar ali tudo, orar, conversar com eles, abraçar as pessoas, mas sempre repreender o inimigo, tá? Por exemplo, muitas vezes você vai conversar com um filho ou uma filha, essa pessoa está envolvida com drogas, está envolvido com espíritos malignos, e você quer conversar com ela naturalmente, sem orar. Não, o que você tem que fazer? Você não vai dizer para ela audivelmente, mas você fala baixinho e diga assim: eu amarro e repreendo este espírito que está atuando na mente do meu filho, na mente da minha filha, na mente do meu namorado, na mente da minha namorada, na mente da minha avó, da minha sogra, do meu sogro, deste vizinho, e cita o nome dele, e você diz olhando para ele, né? Olhando em direção daquela pessoa. Eu amarro e repreendo esse espírito, e tudo aquilo que eu falar, você, espírito, não vai desviar e não vai tirar isso da mente dele. E eu não aceito, eu repreendo que você use a mente dele para falar comigo, porque eu quero conversar com a pessoa. Quantas vezes eu fiz isso, querido? Quantas vezes, às vezes, as pessoas elas vão fazer uma ministração, aí pensa que está falando com a pessoa, mas não, é um espírito nela. Então, nós que ministramos temos que entender isso, ter esse discernimento. Já repreendeu o inimigo, e por mais que ele tenha direito, teve uma vez, vou contar um outro exemplo, teve uma vez que o demônio se manifestou, e ele não queria que a pessoa, o fulano de tal, ele conversasse comigo, porque ele falou: eu tenho direito sobre a mente dela, e aqui você não vai conversar com ela. Então eu disse para esse demônio: é verdade que você tem direito sobre ele, mas também ele tem o direito, porque ele não morreu, de confessar pecado e de se arrepender. E isso é uma ordem de Deus, o Criador. E Deus está aqui, que é o juiz, ele sabe disso. Eu sei que ele pecou, e eu sei que você está aí por direito, mas ele também tem direito a confessar pecado. Então eu tomo posse desse direito também, em nome de Jesus, e digo para você: demônio, sai de cena, e quero falar com fulano de tal. E na hora o demônio saiu de cena, e eu falei com a pessoa e disse para ele assim: olha, os demônios estão aqui em volta, e eles estão repreendidos, amarrados, e eles estão aqui por legalidade. E se você não confessar o seu pecado, não se converter a Jesus, eles vão tomar posse de você de novo. Então você tem o direito de confessar. Então eu, como autoridade no nome de Jesus, eu afastei ele, mas eles estão aqui. Agora eles vão embora, se você confessar, se você se arrepender, então eles partem e não voltam mais, porque agora entrou o Espírito Santo dentro de você, e eles não têm mais direito de te usar, a não ser que você venha pecar ou dar lugar. Então aquela pessoa se arrependeu, aceitou o Senhor Jesus Cristo, pediu perdão pelos seus pecados, e aí então eu expulsei aqueles demônios no nome de Jesus, e cada um deles foram embora. Isso é maravilhoso, querido, entender o mundo espiritual. Então, compreenda isso, tá? Satanás se transforma em anjo de luz. Seus ministros se transformam em ministro de justiça. Então, preste atenção. Não é assim: eu vou ficar louco agora, vou ver a pessoa demônio, será que fulano ou ciclano está endemoniado? Querido, nós estamos numa guerra. Nós só vamos ter paz em todos os lados quando Jesus voltar e nos arrebatar.
Entendeu? Enquanto isso, nós estamos numa guerra. Então, a todo instante você tem que estar orando. Seja quem for, meu irmão. Seja quem for. Às vezes está dentro da tua casa aí. Ok? Está dentro da tua casa. A própria Eva não foi conduzida por Satanás para enganar o Adão? E tem uma passagem aqui, olha, eu vou até ler para vocês. Me suporte um pouquinho mais aí, o tempo já foi. Mas olha um texto que eu lembrei aqui agora. Isso está no livro de Efésios. Esse texto faz um tempinho que eu não leio, mas aqui agora o Espírito Santo me trouxe à memória. Olha que interessante, ó. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele, Deus, nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Agora, veja bem, ó. Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então preste atenção na parte final do versículo 2. Ó. Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então esse Espírito da desobediência, da potestade do ar, ele atua agora, constantemente, através das pessoas que vivem em desobediência a Deus. Então, se lá em Efésios já acontecia isso, imagine hoje em que as pessoas, estou dizendo aqui, cristão, que mal conhece a Bíblia, hoje a grande maioria dos cristãos, eles se reúnem, eles vão aos cultos, e quando vão, tá? Mas a maioria, não todos, a maioria não lê Bíblia, a maioria vai apenas seguir ou ouvir uma mensagem que recebe do púlpito, e ela não tem tanto compromisso com Deus individualmente, ela tem compromisso com o sistema, mas com Deus e sua palavra não tem. Então, a probabilidade dela aprender muita coisa errada também é grande. Ela não discerne se vem de Deus, se não vem, é grande. E ela, independentemente, meu amado, aonde você vai, você precisa ter a tua intimidade com Deus. A salvação individual. Você precisa ter a tua leitura individual. Você precisa ter a tua santificação, a tua oração, certo? E lá, junto com os irmãos na igreja, é um complemento. E quando você lê a Bíblia, você sabe até discernir. E olha, uma questão de julgar ou não julgar, a Bíblia diz que nós não devemos julgar os irmãos, não é? O pecado e tudo, porque nós temos a mesma natureza, mas devemos ajudá-los. Agora, sabe uma coisa que a Bíblia manda e você tem que julgar? Você tem que julgar o ensino, você tem que julgar a profecia. Por quê? Tem muita gente que está ensinando e dando profetada por aí. Aí você dá amém? Não, o que é julgar o ensino? Isso é bíblico, está lá em Corinto. Paulo fala que tem alguns levantam-se para a profecia e aqueles que profetizam, os outros julguem. Tá? Se não me falha a memória, está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Os outros julguem quem profetiza. E o que é profetizar? É falar a palavra de Deus, é ensinar. Mas muita gente está ensinando coisas que não é da palavra. Então o que é julgar? É você dizer, opa, isso aí não está escrito não. Tá? Então, na Bíblia também, se não me falha a memória, está em Timóteo, tem ensino que a pessoa está se abstendo, sabe do que? Do casamento. Sabe que lá em Timóteo diz que isso é ensinamento de demônio. Então o tema hoje não é Satanás transformar em anjos de luz e os demônios em ministros de justiça. Ele está ministrando contra o casamento. E isso é ensino de demônio. E quantos pastores e líderes, eles estão sendo influenciados por esses demônios para ensinar essa coisa diabólica que é ser contra o casamento. Porque Deus estabeleceu o casamento, né? E Deus mesmo disse, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher. Isso é bíblico. É da vontade de Deus o casamento. Mas alguns pregadores é contra o casamento. E lá diz que é ensinamento de demônio. Então, olha os demônios aí. Então, você vai mexendo no assunto, aí Deus vai clareando, tá bom? Então, eu quero que você avance mais no tema, busque mais. O vídeo aqui já está longo. E
eu creio que já foi o suficiente para chamar a sua atenção a buscar mais sobre esse assunto, tá bom? Então tome cuidado, atente, os demônios estão aí, já estão fazendo morada de acordo com o Apocalipse, capítulo lá, né, final, 18, né, se me falha a memória, que eu li. Vou até confirmar de novo, porque é sempre bom, né, para nós não errarmos, é isso mesmo. Apocalipse capítulo 18, versículo 1 e 2 já fala que lá os demônios já estão fazendo morada aqui no nosso meio. E acredite, os demônios estão usando pessoas naturalmente. E acredite, é capaz. Acho que a partir de hoje você vai atentar para isso. Você vai olhar para uma pessoa, vai olhar que ela está normal, mas ela está sendo usada por um demônio e você nem sabia. E se você não sabe, aprenda a orar e a repreender, que aí o Espírito Santo vai te mostrar, tá bom? Que Deus te abençoe o seu coração ricamente. Espero ter te ajudado mais uma vez. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, divulgue este canal em todas as suas redes sociais. Me ajude a divulgar esta verdade. Não só se inscreva, mas clique no sininho aqui, receber todas as mensagens, porque quando eu lanço mais algum vídeo, o YouTube vai notificar você e vai te avisar que está entrando mais uma mensagem do canal Ministério Jesus Liberta os Cativos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, continue firme, não desista, ore, jejue, leia a palavra, se santifique, porque Jesus Cristo está bem pertinho para levar a sua igreja. E a minha oração é que eu e você possamos estar cada dia sendo aprovados e naquele dia o Senhor está nos levando. Por isso que eu oro aqui agora e coloco você nessa oração. Senhor, se há algo em nós que ainda impede de o Senhor nos levar para o reino, nos ilumina, nos mostra, para que possamos nos arrepender e mudar de atitude. E lembra-te de nós, de mim e dessa pessoa que está me ouvindo, e da minha família e da família dessa pessoa que está me ouvindo. Lembra-te de nós quando vieres no teu reino, porque esta é a nossa vontade e eu creio que também que é a tua, e que assim seja, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.